Olá, pessoal! Aqui é a professora Ana Márcia e trago mais uma aula de história para vocês. Hoje vamos estudar o Ocidente e Oriente na Idade Média. Na verdade, a aula de hoje vai ser com foco no Ocidente. Como assim, professora? Para você chegar até aqui nessa aula, você já estudou um pouquinho sobre o Império Romano. E você já percebeu que o Império Romano estava passando por uma grave crise. Crise que vinha ali de fatores internos, como as questões econômicas, concentração de terras, né? Enfim, aquele império ele estava ali vivenciando uma crise interna, mas também externas. A gente pode falar aqui de invasões, né? Invasões ali ameaçando as fronteiras desse grandioso império que um dia foi o Império Romano. Crise. Alguém tenta solucionar essa crise. Na verdade, alguns imperadores tentam solucionar essa crise, como foi o caso de Teodósio. Teodósio tentou solucionar a crise dividindo o Império Romano em dois. Observem aqui esse mapa. O Império Romano do Ocidente vai ser o império com a capital em Roma. O Império Romano do Oriente vai ser o império com a capital em Constantinopla. Mas é bem importante vocês compreenderem. A partir desse momento, esses impérios, né, na verdade agora dois impérios, vão tomar rumos diferentes. O nosso foco, o nosso assunto da aula de hoje está relacionado ao Império Romano do Ocidente. Vamos estudar o reino franco, os povos francos, começando aqui então, entendendo? Vamos estudar essa parte aqui, ó, Império Romano do Ocidente. Vamos lá! Já entendemos que o Império Romano do Ocidente cai em 476, né, com a invasão de povos bárbaros que acabam derrubando o último imperador, Rômulo Augusto. Quando Rômulo Augusto cai, o império cai. Mas e aí, professora? Eu quero saber o que fica ali após a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente cai, algumas invasões de povos germânicos vão tomando ali esse território, né, vão invadindo esse território e eles passam a ocupar. Germanos, professora, quem são esses povos germanos? Germanos são povos ali da Europa, vindos da região da Germânia. E uma coisa bem interessante que a gente deve saber, os germanos eram divididos em vários grupos. Ostrogodos, visigodos, saxões e blá blá blá, até um monte aí de povos germanos. Esses povos, eles tinham culturas diferentes entre si, mas tinham coisas que acabavam sendo em comum. Por exemplo, eram povos que viviam da agricultura. E uma coisa bem interessante, uma coisa assim que a gente tem que entender sobre os povos germanos é a sua tradição guerreira. Eram povos que desde o seu nascimento, desde a sua primeira infância, já eram treinados para a guerra e já prestavam ali uma fidelidade muito grande ao seu chefe militar. Entendemos isso, né, gente? O Império Romano caiu, mas o Império Romano que caiu foi a parte do Ocidente, em 476, quando os germanos conseguem invadir e derrubar ali o último imperador. E nós vamos estudar essa parte. Vou voltar aqui para o mapa para vocês entenderem. É essa parte aqui que nós vamos estudar hoje. Na próxima aula, a gente vai ver o que acontece com o Império Romano do Oriente. Nosso foco, vou repetir, é o Império Romano do Ocidente, certo? Olhem aqui esse mapa. Eu acho bem legal a gente ter esse contato visual. Já vimos que após a queda do Império Romano, os germanos vão invadir esse território. E aí, gente, foquem aqui. O Império Romano do Oriente a gente vê depois, mas o Império Romano do Ocidente vocês estão vendo aqui comigo, por onde eu estou passando o mouse. Vamos, ó, reino dos ostrogodos, vândalos, visigodos, suevos, burgúndios, né? Temos aqui os saxões, enfim. Temos aí vários reinos de povos germânicos. Mas o que nós vamos focar é o reino dos francos. É muito provável que no seu livro de história tem ali um destaque para o reino dos francos, porque os outros reinos eles não conseguiram ali resistir durante muito tempo. O único que vai se destacar, o único que vai conseguir se expandir vai ser o reino dos francos. E é ele que nós vamos estudar. Vamos ficar aqui, atentar aos slides, porque eu acho que facilita um pouquinho para vocês quererem anotar, né? Enfim, deixar algo aí registrado sobre os nossos estudos de hoje. Então, dentre os povos germânicos que vão ocupar essa parte ocidental estão os francos. Uma coisa bem interessante. Inicialmente, esses francos eram organizados em tribos.
Como assim, professora? Gente, várias tribos, eram várias e várias tribos. E aí, essas tribos eram formadas de acordo com um parentesco. Então, eles tinham ali um parentesco em comum. Então, naquele momento, quando eles chegam ali àquela região do Ocidente, a gente já entende que eles eram ali várias tribos que tinham em comum um parentesco, certo? Professora, olhando esse mapa, eu sei mais ou menos onde ficava o Reino dos Francos. Sim, ficava onde hoje é a França, né? Na época chamada de região da Gália. E aí eu deixei aqui o destaque, esse destaque de verde que vocês estão vendo, né? Porque aqui a gente já tá falando de Idade Média. Durante muito tempo nesse canal a gente falou de Idade Antiga, mas agora estamos falando de Idade Média. E a Idade Média, segundo a divisão tradicional da história, começa em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente. Certo? Vamos lá, vamos estudar o Reino dos Francos. Já entendemos aqui, inicialmente os francos estão organizados em tribos, mas a partir do século V, essas tribos vão ser unificadas. E aí eles vão ser regidos, eles vão ser agora governados por um rei. Inicia ali um período de monarquia, certo? E aí, provavelmente, ali quem inaugura, quem inicia esse processo de monarquia é Clovis. Clovis se torna, então, o primeiro rei e inaugura uma dinastia. Dinastia, professora? Gente, dinastia é uma sucessão de reis da mesma família, né? Da mesma linhagem. O nome da dinastia, iniciada ali por Clovis, é Merovingia. Merovingia vem de Meroveu, que tinha sido ou teria sido avô de Clovis. Teria sido por quê? Porque ainda se questiona a existência de Meroveu, se de fato ele existiu. Mas o fato é que a primeira dinastia é chamada de dinastia Merovingia. E aí, vamos aqui perceber os detalhes desse slide, né? Entre 496 e 506, Clovis fez uma importante aliança com a igreja. Gente, uma coisa que vai ali dar certo para os francos é fazer uma aliança com a igreja. Que a igreja, nesse momento, ela já está forte, mas ela vai se tornar ainda mais poderosa, né? Então, fazer a aliança com a igreja católica, fazer ali um acordo, é um sinônimo de que vai dar certo, é um sinônimo de sucesso, né? Então, a gente consegue visualizar nessa imagem do batismo de Clovis esse momento de aliança. Clovis, ele vai se converter ao cristianismo. Essa cena é a cena do seu batismo. Clovis era um chefe militar, então os homens que faziam parte do seu exército vão seguir o seu exemplo e também vão ser batizados, né? Também vão passar a serem católicos, a serem cristãos. E entendam isso, e foquem isso e anotem isso, né? Clovis vai fazer uma aliança com a igreja. E esse apoio da igreja vai fazer com que o reino franco dê certo. E aí nós vimos a imagem, e essa imagem ela vai representar isso, ela vai representar esse momento de aliança. Começada essa dinastia de Merovingia, vão ter vários sucessores, mas uma coisa é bem interessante. Os reis, eles não ligavam muito para a questão de administrar. Eles gostavam mais ali das questões dos duelos, das guerras, da ociosidade. Por isso que eles eram chamados de reis indolentes. Então, se eles não governavam, tinha alguém para governar. E quem era esse alguém, professora? Era o mordomo ou o prefeito do palácio. Era tipo uma espécie de primeiro-ministro, né? Eram eles, de fato, que administravam, que tomavam de conta ali do reino. E nós vamos falar de um que tem um destaque especial, que é Carlos Martel. Carlos Martel administrava ali o seu reino, né? Como prefeito do palácio. E ele fez algo que o deixou na história e que o deu também muito prestígio, que foi barrar os muçulmanos. Uma das batalhas ali que vão ter esse destaque, né, é a Batalha de Poitiers. Nessa batalha de 732, Carlos Martel consegue ali barrar o avanço dos muçulmanos que estava ali ameaçando o reino franco, né, e com isso ele vai ganhar muito prestígio. Mas é o filho dele, Pepino Breve, e toda vez que eu falo Pepino Breve, tem um sorrisinho aí dentro da sala de aula, né? Professora, Pepino era o nome do cara, sim. E Breve, de onde vem esse nome Breve? Da baixa estatura de Pepino. Mas vamos lá.
Carlos Magno, ele tem ali o seu prestígio, mas é Pepino Breve que vai acabar com a dinastia merovingia e iniciar uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia. Pepino Breve, ele vai ter o apoio do Papa. Por quê? Porque, lembra, né? São sempre alianças. Então, Pepino vai ajudar a igreja ali a vencer outros povos germanos que estavam ameaçando tomar ali territórios pertencentes à igreja, né? Então era uma ameaça para a igreja. E em troca, né, a igreja vai apoiar Pepino e aí o Papa consegue ali articular e coroar Pepino como rei, né? Então iniciamos aí uma nova dinastia, a dinastia carolíngia. Mas não é Pepino que vai fazer a história dessa dinastia, e sim o seu filho, Carlos Magno. Porque é durante o governo ali de Carlos Magno, né, durante ali o reinado de Carlos Magno, que a dinastia carolíngia vai viver o seu auge, a sua expansão. Então é a melhor época, com Carlos Magno. E aí uma coisa que vocês vão ver aqui de novo, olha a aliança deles com a igreja, né? Olha a aliança deles com a igreja católica. Carlos Magno, ele vai conseguir se expandir, ele vai conseguir viver o auge também, ou principalmente por conta dessa aliança com a igreja. E aí nós vamos entender assim, essa aliança da igreja de Carlos Magno é um acordo que vai servir para os dois lados, né? Ele vai auxiliar os missionários a evangelizar, e enquanto isso, a igreja vai auxiliar Carlos Magno a administrar os novos territórios conquistados. Então, a gente está vendo que é um acordo que vai contribuir para os dois lados. Então, Carlos Magno, ele vai unir ali a sua tradição germânica, da sua cultura, né? A habilidade política e também a aliança com a igreja. Aí, gente, dizem que a imagem fala, né? Então, vamos aqui escutar um pouquinho sobre o que essa imagem aqui quer falar. Essa imagem, ela representa ali a coroação de Carlos Magno. Vocês acreditam que Carlos Magno foi coroado como imperador? O Papa, durante toda a coroação de Carlos Magno, ele vai se referir ao imperador que vai trazer de volta a glória do Império Romano. É como se ele quisesse reviver aquele Império Romano. E aí, gente, olha de novo, a coroação de Carlos Magno foi um episódio que simbolizou a união entre o poder temporal, que é o poder do homem, que é o poder político do rei, e o poder espiritual ou secular, que é o da igreja, que é o poder dos papas. Então, a gente fala dessa união. Professora, você está repetindo muito, mas eu quero que vocês foquem nessa informação de aliança, né? Ali, né, coroado, recebeu o título de imperador. Então, a gente fala que começa um período de império, o Império Carolíngio. Temos aqui algumas curiosidades e eu acho bem interessante nessa hora você parar, pausar o vídeo ou fazer um print e anotar essas informações. Por quê? Porque você vai entender como funcionava a administração do Império Carolíngio. Qual foi a estratégia ali de Carlos Magno para se expandir, manter controle daquele território e administrá-lo, né? Então, vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Fizeram print? Então, vamos lá. Carlos Magno estabeleceu uma série de normas escritas conhecidas como capitulares. Eita, capitulares, professores? Sim, são leis. São leis que vão servir, vão auxiliar ali na administração do império. Então, olha a primeira estratégia dele para governar. Estabelecer uma série de normas. Essas normas são conhecidas como capitulares e são leis. São leis de como aquele império funcionaria. Funcionaria, né? 2. Para administrar seu imenso império, Carlos Magno dividiu em províncias e entregou sua administração a homens de confianças, duques, marqueses e condes, que depois vão ser títulos reais. Mas olha a estratégia dele, né? Ele vai pegar o território, ele vai dividir ali com pessoas que lutavam com ele, ou pessoas que tinham ali essa nobreza, né? E essas pessoas vão ficar responsáveis pela administração do território. Por exemplo, os condes, os marqueses e os duques administram os territórios a eles confiados. Só que tem uma coisa bem importante que ele vai trazer lá da cultura germânica, lá da tradição dos seus povos. Ele vai doar
terras a pessoas que lutavam ao lado dele, a nobres que o serviam. E aí, gente, vai começar um negócio chamado de vassalagem. Ele doa aquela terra em troca. A pessoa que recebeu daquela terra se torna seu vassalo. O que é isso, professora? Ele vai prestar ali uma fidelidade, proteção militar, obediência a Carlos Magno. Olha aí a estratégia dele, né? E aí nós vamos falar também que ele vai criar um cargo chamado Missi Dominis, que é uma espécie de inspetor real. São ali as pessoas que vão adentrar nessas províncias, nesses impérios, nessas terras dadas aos senhores locais, para ver o que estava acontecendo, para fiscalizar, né, e repassar para o rei como que estava esse império que acabou se expandindo, né? Nessa imagem vocês vão conseguir ver que essa parte de amarelo é o Império Carolíngio. A parte rosa seriam as conquistas de Carlos Magno de 768 a 814. Essa parte de verde, vocês estão vendo territórios vassalos, ou seja, que ele fez doação a outras pessoas. E aí esses pontilhados são os limites, né? O que foi ali o Império Carolíngio. Gente, vamos aqui tentar recapitular o que eu falei. Como que Carlos Magno administrou esse seu império? Com as capitulares, né, que são leis, são normas que vão auxiliar na administração desse território. 2, ele vai entregar esse território a duques, marqueses e condes que vão administrar esses territórios. 3, ele vai entregar essas terras a senhores locais, a nobres. Em troca, essas pessoas se tornam seus vassalos, né? Já aprendemos aí o que é vassalagem. E 4, vai ter ali o cargo de Missi Dominis, que serão os inspetores reais, que serão ali os olhos do rei, vão fiscalizar esse território. Vamos seguindo aqui. Já vimos que, bem no começo da aula, a gente falou assim, Carlos Magno viveu o auge, viveu um momento bom, viveu o império, né? Então, o que explica o sucesso de Carlos Magno? O sucesso do reinado de Carlos Magno pode ser explicado por 3 coisas. Print? Vamos lá? 1. A tradição guerreira dos germânicos, porque se expandiam por meio da guerra. E detalhe, né, gente? Os germânicos, eles levavam essa tradição guerreira bem a sério e eles prestavam ali uma fidelidade muito grande ao chefe militar. Então, tal que Clovis, o primeiro, né, rei dos francos, ele foi o chefe militar, ele se ligava às tradições guerreiras, né? Então, essa parte guerreira vai ser bem importante. Preservar essa tradição dos povos germânicos vai ser bem importante para Carlos Magno. 2, a sua eficiência administrativa. O slide anterior a gente viu ali um monte de coisas, né, que ali fizeram parte da administração, que vai fazer com que ele mantenha as terras, conquiste mais bens, né, e mantenha aqueles bens conquistados. E 3, gente, olha aí de novo, a aliança com a igreja, né. Só que esse Carlos Magno não vive para sempre, né. Então, Carlos Magno, ele acaba morrendo. E quando Carlos Magno morre, esse império acaba se dividindo. Mas, gente, vamos voltar aqui para uma coisa, né? Uma coisa bem importante que eu já ia esquecendo de falar. Já a gente volta para esse slide, que foi o Renascimento Carolíngio. Renascimento Carolíngio? Sim, gente, uma coisa bem importante de falar sobre o período ali do Império Carolíngio é que Carlos Magno preocupou-se em promover o desenvolvimento cultural do seu império. Então, ele vai ser assessorado por intelectuais, ele vai estimular a abertura de escolas, de mosteiros, ele vai proteger, financiar artistas. Então, naquele momento, a gente vai ver uma preservação das artes da antiguidade clássica. Talvez por isso, e é por isso que a gente conhece muitas coisas da Grécia e Roma Antiga, né? Porque ali, naquele momento, teve a tradução, a cópia, né, de vários documentos da cultura greco-romana. Então, essa antiguidade clássica ela chegou até nós por conta desse império e renascimento carolíngio. Então, esse renascimento ele vai ser algo mais cultural, artístico, né? É nesse momento que vão ter os monges copistas, que eles vão... A atividade deles é transcrever de um livro para outro as informações manuscritas, enfim.
Mas vamos lá, a gente já abriu ali o momentinho de falar do renascimento carolíngio e vamos aqui entender. Então, Carlos Magno, ele morre em 814 e aí esse império começa a enfraquecer, né? Então, quando Carlos Magno morre, o império começa a enfraquecer. Seu filho, seu sucessor, Luís o Piedoso, conhecido aí por sua forte tradição religiosa, né? O Piedoso vem daí, teve sua dificuldade para impor autoridade naquele império. Então, o Luís, ele não teve ali a mesma força, né? A mesma agilidade que seu pai. Mas consegue, né? Vai levando ali, enfim. Quando ele morre, ele deixa aquele império. E os 3 filhos dele começam a disputar por esse império. Na hora da aula, gente, eu sempre questiono com os alunos, vocês já ouviram falar em brigas de herança? Aí todo mundo diz que tá vivendo uma briga de herança na família. Mas vocês sabem que herança é um negócio que dá problema, né? Então, esses 3 filhos de Luís o Piedoso, Carlos, Lotário e Luís o Germânico, eles vão entrar em uma guerra. Uma guerra que vai ter ali uma duração de 3 anos. E essa guerra ela vai chegar ao fim com o Tratado de Verdun. É um acordo entre esses 3 irmãos, onde a partir desse acordo eles vão dividir o império para os 3, certo? Vamos aqui, vamos ler para isso ficar bem fixo, né? Com a morte do rei Luís, né, que foi sucessor de Carlos Magno, seus filhos disputaram o trono entre si pelas armas, ou seja, entraram ali em uma guerra que durou 3 anos. E essa guerra termina com um acordo. Esse acordo é chamado de Tratado de Verdun. Quando, professora? Em 843. Qual o propósito desse acordo? Acabar com a guerra e dividir o império entre os 3 irmãos. E aí, vamos lá. Carlos, o Calvo, ele vai ficar com a parte ocidental. Olhem aqui. Lotário vai ficar com a parte central. E o Luís o Germânico vai ficar com a parte oriental. Então, a gente já viu aqui que foi dividido entre os irmãos. Mas esse império ele já vai estar fragilizado, né? Ele já vai estar fragilizado. E aí, professor, esse império ele vai cair. E o que vai explicar a queda do Império Carolíngio, né? O que vai explicar a queda de um império que viveu o auge, né, ali do Reino dos Francos. Essa divisão, né, essa divisão que ficou ali com os netos de Carlos Magno. A partir desse momento, né, a partir de que se divide esse território, a partir dessa fragilidade que ele já vinha vivendo, os senhores locais, aquelas pessoas que ganhavam as terras, fortaleceram muito o seu poder. Então, os nobres condes, duques, marqueses, né, e outros senhores que acabaram ganhando território vão aumentar o seu poder, aproveitando ali esse momento de instabilidade. 2, a Igreja Católica vai se tornar muito poderosa. Querendo ou não, ela também era vassala, né? Ela recebia muitas terras, então ela vai se tornar uma autoridade nessas terras e vai diminuir o poder do rei. 3, aí, gente, vai começar uma série de invasões vinda de diversos cantos para o Ocidente. Então, a gente fala que chega aqui o fim do Império Carolíngio. Resumindo, estudamos hoje o Reino dos Francos. Vimos que esse Reino dos Francos se dividiu em 2 dinastias, Merovingia e Carolíngia. Na próxima aula nós vamos entender o que ficou ali no Império Romano do Oriente. Estudamos o Ocidente hoje, mas, professor, e aquela outra parte do Império? Vai ficar para a próxima aula. Gente, bons estudos. Tchau, tchau. Até uma próxima. Fim. Tcharam. Acabou. Acabou. Tchau, tchau. Até a próxima. Você não vai pausar?